Olá, queridos amigos. Eu vim através deste vídeo responder duas perguntas que me fizeram. Então, para você que fez a pergunta e também para as outras pessoas, que às vezes têm dúvidas sobre o mesmo assunto, iremos verificar na Bíblia e dar as respostas. A pergunta é o seguinte, que foi feita: quem mata o homem? Quem mata o homem? E a segunda é: quando morremos, as nossas almas vão para onde? Em primeiro lugar, queridos, quando morremos, nossas almas. Nós vamos entender primeiro o que é almas também, para depois saber para onde que vamos quando morremos. Então, dessas duas perguntas aqui, vamos transformá-la em três. Vamos saber o que é alma, antes de saber para onde que vai. Certo? Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir lá no livro de Gênesis, que nós vamos saber agora quem mata o homem. Gênesis, vamos começar com Gênesis 2, o verso 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim, ó: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Queridos, ao Adão e Eva desobedecer a Deus, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele instante eles pecam e alguém teria que morrer. Aqui Deus deixa claro: certamente morrerás. É claro que não morreram no momento, mas eles iam morrer com a consequência do pecado. Mas naquele dia, quando Deus veio até eles, que eles viram que estava nu devido ao pecado, eles fizeram a roupinha de folhas. Mas a folha certamente ia secar e ia voltar a ver a sua nudez. Deus, como é um Deus perfeito, ele vem, vê aquela tragédia, e então ali ele mata um cordeirinho para fazer a vestimenta de pele. Alguém morreu. Não existia morte antes. Não existia mal. Não caía uma folha. Não murchava uma folha. Como Deus prometera que através do pecado morreria alguém, então ali morre o quê? Um cordeirinho. Por que um cordeirinho? Porque o cordeirinho representaria Jesus, que viria futuramente morrer em nosso lugar. O cordeiro, sendo o animal mais manso, mais dócil, representava Jesus. Não tinha outro animal que podia representar Jesus, além do carneirinho. Queridos, aqui então surge a morte através do quê? Do pecado. Então quem que mata o homem? Não é Deus. Esse texto aqui não está dizendo que é Deus, porque Deus matou um cordeirinho. Mas não é ele que mata o homem. O homem morre através do pecado, por causa do pecado. Nós vamos ver outro texto que deixa bem claro isso. Nós vamos ler dois textos em relação a isso. Certo? Vá lá para o livro de Romanos, Romanos 6. Vá lá no livro de Romanos na tua Bíblia, capítulo 6, o verso 23. É um verso bem conhecido, né? O verso 23 diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vamos ficar só com a primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. Lembra que lá em Gênesis, se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Se comesse, desobedeceria a ordem de Deus, estaria em pecado. E eles comeram, pecaram. Então o salário do pecado é o quê? A morte. Então quem que mata o homem? O pecado. A transgressão da lei de Deus causou o pecado. E o pecado é mortal. Simplesmente isso. Não é Deus que mata, é o pecado, que foi causado pela transgressão da lei de Deus. Ok? Vamos dar sequência então. Continua a pergunta agora, continuando a pergunta. Quando morremos, as nossas almas vão para onde? Então vamos entender o que é a alma primeiro? Para daí saber para onde que vai, o que que vai?
Vamos saber o que é alma. Vai lá, volta lá em Gênesis. Pega a sua Bíblia, vai lá em Gênesis, no capítulo 2, o verso 7. 2 verso 7. Nós vamos saber o que é alma. Vamos começar por aqui. Verso 7 diz assim, ó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O interessante, queridos, que tem várias versões. Mas nessa versão que eu estou estudando aqui, não sei se a tua também é a mesma coisa, diz que o homem passou a ser alma vivente, não ter uma alma. Deus ele forma o boneco de barro, sopra nas narinas o fôlego de vida. Em algumas versões está escrito o espírito de vida. Então o fôlego é o ar que nós respiramos. E o espírito é o ar também, nesse sentido aqui. Então o boneco passa a ser agora uma alma vivente. Não tem uma alma vivente dentro dele, ele é alma vivente. Se tirar o fôlego, o ser humano morre. Simplesmente. Não existe mais nada. Não existe um bonequinho que sai de dentro, que nem os filmes põem na mente das pessoas aí. Bonequinho que sai com asinhas, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para um purgatório. Não existe. Quando morre-se o ser humano tira o fôlego, ele morre, acabou. Aí nós vamos saber para onde que vai. Para onde que vai o corpo, que sou eu, a alma. Nós vamos entender mais o que é a alma aí. Vou pedir para você ler agora no livro de Levíticos 17, verso 12. Vai lá no livro de Levítico 17, verso 12. Procure na tua Bíblia. 17, verso 12 diz assim, ó. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Queridos, aqui está falando sobre a proibição de comer sangue. Se você ler um pouco antes ali, você vai entender sobre o assunto, certo? E o que diz aqui? Por que Deus proíbe de comer o sangue? Porque o sangue também é vida. Duas coisas que é considerado vida do ser humano é o que? É o fôlego, que Jesus sopra nas narinas, e o sangue. Se tirar todo o seu sangue, você morre. Se trancar o seu ar, não te deixar você respirar, você morre. Então, sangue também é vida. Aqui está escrito. No verso 11 diz, ó, porque a vida da carne está no sangue também. Certo? Então, fôlego e sangue. Não coma sangue, não come a vida. Que você vai ter que dar conta dessa vida. Mas o importante aqui é que nós estamos lendo o verso 12 que fala da alma. Então, nenhuma alma dentre vós comerá sangue. Queridos, aqui está dizendo que a alma come. Não é para comer sangue, mas a alma come. Ué, a alma que sai quando a gente morre não precisa comer. Então a alma que o povo pinta aí em filmes, em que alguns acreditam, não come e não morre. Na Bíblia, a alma come e a alma morre. É o que está na Bíblia. Então cuidado nas suas crenças, no que você está acreditando, porque a alma morre. E lá no livro de Gênesis, lá fala que o homem passou a ser alma vivente. Então o homem morre. Se ele é alma vivente, a alma morre. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Gênesis 46, 27. Volta lá em Gênesis 46, o verso 27. Diz assim, ó. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, ó, as pessoas, todas as pessoas. Algumas versões estão falando todas as almas, mas nós vamos ler um texto que fala exatamente isso. Descem para o Egito 70 pessoas, certo? É o que está aqui. Vamos comparar outro texto com esse aqui. Vá lá então no livro de Deuteronômio 10, 22. Deuteronômio 10, 22.
Comparando com esse aqui de Gênesis 46, 27. O 22 fala assim: com 70 almas teus pais desceram ao Egito e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu, como em multidão. Lá fala 70 pessoas e aqui fala 70 almas, com 70 almas. Ué, desceram para o Egito com 70 almas branquinhas. Não estou zoando, queridos, eu estou falando sério. É uma forma de expressar. Mas desceram com 70 pessoas, 70 almas, é a mesma coisa. Pessoas e almas. Lembra lá em Gênesis? Deus sopra no boneco o fôlego de vida e ele passa a ser uma alma vivente? Então nós, seres humanos, o nosso corpo é a alma. Não existe alma dentro de ninguém. Quando se tira o fôlego ou o sangue, você morre, acabou. Não vai para lugar nenhum mais. Nós vamos ver para o lugar que vai aqui. O único lugar. Tá? Vai ser o final da última pergunta agora. Então vamos ler mais um texto só, agora no Novo Testamento. Atos 2, 43. Vai lá. Pega a sua Bíblia. Vai lá no livro de Atos 2, o 46. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Atos 2, 43. Atos 2, 43. O verso 43 diz assim, ó. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui está considerando as almas como se fossem os apóstolos, as pessoas. Olha bem, em cada alma havia temor. Em cada alma havia o quê? Temor é respeito. Em cada alma havia respeito. Em cada pessoa havia respeito. Respeito ao quem? Ao Senhor, a Deus. Então Deus usava essas almas, esses seres humanos. Eles faziam muitos prodígios, muitos sinais. E eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos. Queridos, não existe uma alma a não ser o corpo. Se uma alma não morre, ela não precisa temer a Deus. Não precisa ter medo de Deus, respeitar a Deus. Ela não morre. Como falam, ela vai para o purgatório. A alma não come, aqui está falando que come. Biblicamente, alma somos nós seres humanos, o nosso corpo. Eu sou a alma vivente. Não tenho uma alma vivente. Essa é a explicação bíblica. Ok? Então, quem mata o homem é o pecado. A nossa alma é o nosso corpo. Para onde que vai agora, então? Vamos saber para onde que vai? Nós vamos ler dois textos, só que já vai dizer claramente para nós. Gênesis 3,19. Volta lá em Gênesis. Gênesis 3, verso 19. 3, 19. O verso 19 fala assim, ó. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois da terra foste formado, porque tu é pó, e ao pó tornarás. A alma não vai vagar por aí porque não existe. Não vai para o céu, não vai para o inferno. Para onde que a alma vai que sou eu, meu corpo, quando eu vou morrer? Quando eu morrer. Volta para onde era antes. Volta a ser o que era antes. Pó. E para ser pó, eu volto para o pó. Vou ser enterrado. Volto para a sepultura. Ah, cremou. Tudo bem. Eliminou. Terminou. Não foi para lugar nenhum. Mas o correto é o que a Bíblia fala, o que Deus fala, que nós deveríamos ser enterrados na sepultura e virar pó. Biblicamente não pede para ninguém ser cremado. Mas eu não vejo erro nisso também. As pessoas que morrem no mar, que morrem em vários outros tipos de lugares, volta a ser nada. É eliminado, não vai para lugar algum. Não vai para o céu, não vai para o inferno e não vai para o purgatório. Não sai nada deles, vai para lugar nenhum. Simplesmente vão esperar o retorno de Deus para ser chamado de novo, ou para a vida eterna ou para a punição eterna. Olha esse outro texto aqui. Jó 7. Vai lá em Jó, livro de Jó. Jó 7, verso 9 e 10. Esclarece bem mais para onde que vai
a alma que sou eu, quando morre. Verso 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem ao lugar de onde habita, o conhecerá jamais. Aquele que desce à sepultura, queridos, é aquele que morre. Quando morre, é enterrado. Sepultura. É onde os mortos vão. Não vai para outro lugar nenhum. Nem para o céu e nem para o inferno. Certo? Não existe um caldeirão lá embaixo da terra, não. Existe embaixo da terra só a sepultura. É até onde a gente vai. Só isso. E ali vamos aguardar o julgamento final. Ok? Querido, para você que fez a pergunta para mim aí, eu te aconselho a fazer um estudo. O estudo Ouvindo a Voz de Deus sobre a morte. Faça um estudo sobre a morte. O estudo Ouvindo a Voz de Deus sobre a morte. Tem vários outros textos que vai explicar sobre esse assunto. Eu não vou buscar ele agora aqui, porque senão ficaria um áudio muito longo, um vídeo muito longo, né? Então eu te aconselho a fazer um estudo Ouvindo a Voz de Deus sobre a morte. Você que não conhece, que não tem, procure a igreja adventista mais próxima de você e peça um guia de estudo Ouvindo a Voz de Deus. Tem vários temas que vai tirar todas as suas dúvidas. Mas se você tiver o desejo de estudar comigo, eu quero que você põe no comentário aí. Põe no seu comentário, eu vou entrar em contato com você e nós vamos fazer um estudo por videochamada. Eu já faço estudo por videochamada com outras pessoas. E gostaria de fazer com você também. Deus te abençoe.